Começa agora o TV Câmara com as notícias do Legislativo Pontinovense. Na reunião plenária da Câmara de Ponte Nova do dia 4 de novembro, foi feita a leitura de 4 projetos de lei. O de número 23 de 2013, que institui o Dia Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais no município de Ponte Nova, de autoria do vereador José Rubens Tavares. O mesmo foi encaminhado às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Defesa do Meio Ambiente. O projeto número 24 de 2013, que altera a Lei 3.027 de 2007, que dispõe sobre o Código Municipal de Posturas para disciplinar a propaganda volante e outras atividades sonoras, de autoria dos vereadores Tony do Badalo e Anderson Azevedo, será analisado pelas comissões de Finanças, Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Defesa do Meio Ambiente. O de número 25 de 2013, de autoria do vereador Léo Moreira, que altera a Lei número 2.639 de 2012, que cria infração sanitária, determina penalidades e dá outras providências, foi encaminhado às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomadas de Contas. Também será analisado pelas mesmas comissões o projeto número 3003 de 2013, de autoria do Executivo, que altera a Lei Municipal número 3.323 de 2009 e dá outras providências. Este projeto, conforme acordado em recente reunião com a Comissão Especial da Casa, constituída pelos vereadores Valério Alvarenga, Anísio Filho e Léo Moreira, visa fazer ajustes na atual legislação que regula o transporte público escolar urbano, de forma a contemplar novas situações, como as áreas semi-urbanas e trechos que oferecem riscos à segurança dos alunos. Ainda no dia 4 de novembro, houve leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2013, que acrescenta parágrafo 4º ao artigo 140 da Lei Orgânica, para dispor da obrigatoriedade de conselhos municipais em publicar atas de reunião e relatório anual de atividades. Esta proposta é de autoria dos vereadores Patrícia Castanheira, José Mauro Raimundi, Antônio Carlos Pracatá, Valéria Alvarenga, Marília Rola, Anderson Azevedo, Tony do Badalo e Joãozinho Carteiro. Este projeto será analisado pela comissão especial constituída pelos vereadores Wellington Neim, Anderson Azevedo e José Mauro Raimundi. Os vereadores Geraldo Lula e Marília Rola preferiram se manifestar somente nas indicações verbais. Geraldo Lula pediu ao setor de fiscalização e posturas do município a retirada de uma Kombi que há meses está estacionada próxima à Escola Estadual Carlos Trivelato, no bairro Santo Antônio. Um carro desse está numa frente de uma escola, por exemplo, as crianças estão correndo muito risco, que o Zé Américo toma as providências, que já tem 90 dias nessa casa, que eu fiz uma indicação, eu e o Léo Moreira, e até hoje não foi resolvido, que a Prefeitura e o Zé Américo tomam as providências. Marília Rola solicitou vagas de estacionamento para os idosos em um supermercado da cidade. Gostaria que enviasse um ofício ao gerente de marketing do Bahamas, Nelson Júnior, pedindo para que colocasse no Bahamas vagas destinadas ao idoso. Lá tem 2 vagas destinadas ao deficiente físico e na sexta-feira eu presenciei lá uma cena com um idoso tentando entrar numa daquelas vagas. Lá no final eu falei, gente, essas vagas têm que ser destinadas lá já perto da rampa. E no próximo bloco, vereadores discutem diversos assuntos e pedem providências ao Executivo e demais órgãos competentes durante a palavra livre. Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas.
A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara, ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, as reuniões do Legislativo Pontenovense. O TV Câmara está de volta. Nas reuniões das segundas-feiras, os vereadores têm espaço na palavra livre para fazerem as suas reivindicações ao Executivo e demais órgãos competentes do município, Estado e União. É neste momento que o vereador aponta as necessidades da população, solicita o seu pleno atendimento, cobra e fiscaliza o cumprimento das leis. Na reunião do dia 4 de novembro, diversos assuntos foram discutidos na palavra livre, a começar com a vereadora Patrícia Castanheira, que falou da falta de manutenção dos galhos de estradas rurais. A vereadora, em recente reunião plenária, apontou equívocos do Executivo para a não realização deste serviço. De acordo com ela, não adianta fazer o serviço de manutenção em estrada principal se o galho vai interromper da mesma maneira os produtores rurais de chegarem com seus produtos à cidade, os alunos à escola e os usuários aos postos de saúde. Existia essa lei do Procer, que era de autoria do José Carlos Moreira, de 2003, e que o artigo 1º fala: fica instituído o Programa de Conservação de Estradas Rurais do município Procer, com o objetivo de garantir condições permanentes e seguras de tráfego para o deslocamento dos moradores da zona rural e escoamento adequado à produção agropecuária. O que acontece? Em 2009, o vereador Alaor fez um projeto criando essa emenda aqui,
dentro desse artigo 1º. E aí, a emenda do Alaor foi o seguinte, aprovada aqui na casa, né? Serão atendidas pelo Procer, além das vias primárias e secundárias de uso comum, quer dizer, essas que já estão garantidas aqui no artigo 1º, aquelas vias situadas no interior das propriedades rurais para acesso às moradias de proprietário, arrendatários, colonos ou possuidores a qualquer título, sem ônus para os mesmos, garantindo o direito de todos à livre locomoção. Então, quer dizer, isso, o que está em discussão, o que foi suspenso na Justiça, são esses 2 parágrafos aqui, ó, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que é um desmembramento aqui do artigo. E não fala aqui hora nenhuma, pelo contrário, aqui permite, além das vias primárias e secundárias, que já é feita, o artigo quis acrescentar isso aqui, as estradas de propriedades particulares. A relatora, essa desembargadora aqui, Selma Marques, o que acontece? Ela julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Segundo ela, na interpretação dela, faltou previsão de prazo e remuneração pelo uso de bens públicos por particulares nessa lei, né? Aí, ela acha, viola os princípios da impessoalidade e moralidade. Isso aqui eu tirei do resultado lá do estudo dela, né? Do voto dela. Uma vez que o administrador não tem a livre disposição sobre os bens públicos, né, que seria aqui os serviços das máquinas, cascalho e trabalho do servidor público, para ceder a determinados particulares em detrimento de toda a comunidade. Os demais vereadores pronunciaram-se a respeito do assunto. Mas, infelizmente, foi o que a relatora entende, porque os princípios constitucionais que regem uma administração pública, que a gente chama do LIMP, que é a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a impessoalidade está nele. Ou seja, ela acha que para chegar a fazer o galho de estrada, vai chegar na casa do José, então vai beneficiar o José. Desculpe a ausência, mas eu acho que assim, ela não entende nada de homem do campo, de homem que necessita, porque para chegar na casa do dono da fazenda, existem várias pessoas que ali moram e precisam de ter acesso para chegar à escola, à cidade, a hospitais, tudo isso. A nossa lei orgânica, no seu artigo 10, item 36, letra B, fala que é obrigação do município a conservar estradas e caminhos. Muito bem. Isso toda a vida foi feita essa conservação de estrada. Na época da administração Tacquim Linhares, entrou-se na justiça, proibiu de fazer esses caminhos. Nós que estamos aqui, que conhecemos a dificuldade do homem do campo, que conhecemos o meio rural, sabemos a dificuldade que o cidadão tem, porque o cidadão rural ele é praticamente abandonado, porque procura só as melhorias para a cidade, mas para o homem do campo tudo é complicado, tudo é difícil. Que a gente precisa de manter o homem no campo, precisa incentivar o homem a ficar no campo, mas incentivar o homem a ficar no campo como? Não dando ele apoio? Quando essa Casa Legislativa faz uma lei para beneficiar, para poder segurar o homem lá no campo, para ele poder plantar, para ele poder escoar os produtos dele, vem uma pessoa e entra na justiça questionando que não pode atender as pessoas da zona rural. Quer dizer, essa decisão que o ex-prefeito tomou, Tacquim Linhares, prejudicou toda a zona rural. Há quantos anos o pessoal está sendo prejudicado com isso? Não tem estrada para a escola, não tem estrada para tirar um leite e não tem estrada para nada. Vem prejudicar demais. Quer dizer, é preciso que essa casa, juntamente com o executivo, com nossos assessores, o assessor da prefeitura, coloque isso para funcionar. Isso não pode ficar desse jeito. Quer dizer, no mesmo jeito que prejudicou estradas rurais, a todos os trabalhadores do Dr. Tacquim fez, prejudicou também a nossa comunidade na Florência, com aquele questionamento daquele asfalto que prejudicou toda aquela zona rural lá embaixo também. Entendeu? Essa casa precisa mesmo de tomar essa decisão, junto com a assessoria, atender o homem do campo. Precisa ter meios para isso. Nós não podemos passar aqui 4 anos falando que não pode. Então vamos trazer todo mundo para dentro da cidade, fazer pelo menos o que faz aqui. Agora a Casa Legislativa está tomando as providências. A Prefeitura pediu para se formar uma comissão, nós indicamos os membros da casa, que são 2 advogados, Eltinho e Ednei, se não me foge de memória.
o presidente da comissão dali, que é João Ascânio, doutor Leonardo e o sindicato. Quer dizer, a Patrícia eles também vão ter que reunir e decidir, ué. Nós não indicamos vereador para não criar vício na lei, como foi criada na outra. Agora depende da comissão, ela tem que dar respaldo juridicamente para o secretário também corresponder. Então eu vou propor depois dessa casa uma emenda à lei de incentivos à empresa, colocando lá também, incluindo propriedades rurais que têm atividades agropecuárias e que geram empregos. Porque aí vai passar nessa casa, toda vez que a prefeitura achar necessário dar um incentivo a uma propriedade rural, virar para essa casa um projeto para que essa casa autorize, como tem autorizado aqui algumas incentivos a empresas na área urbana. Já o vereador Léo Moreira destacou o programa de aprimoramento do jovem produtor de leite, o PAGE. Que tem também a parte prática e teórica. E o pessoal sai de lá muito empolgado, a gente já tem indicadores positivos a respeito da primeira turma que concluiu o projeto. Esses jovens que são filhos de produtores que fornecem para Porto Alegre recebem uma bolsa, também não uma bolsa em valor financeiro como incentivo, e já vão abrir as inscrições para a próxima turma que vai começar em janeiro, que tem também a parte prática e teórica. E o pessoal sai de lá muito empolgado, a gente já tem indicadores positivos a respeito da primeira turma que concluiu o projeto. Esses jovens que são filhos de produtores que fornecem para Porto Alegre recebem uma bolsa, também não uma bolsa em valor financeiro como incentivo, e já vão abrir as inscrições para a próxima turma que vai começar em janeiro. E também questionou a situação do canil, localizado na comunidade de Cochicho, em Ponte Nova, inaugurado em 2012. Bem como o número de animais atendidos e valores já pagos pela administração, já que esse final de semana eu circulei por diversos bairros da cidade e existe um grande número de cachorros aí soltos pelas ruas. Então, saber como é que está esse serviço aí. Em maio, o vereador Wellington Neim já havia solicitado ao Executivo que fossem feitas vistorias no canil para verificar as condições de tratamento dos animais. Esse canil, Léo, está sendo feito uma ampliação nele, está construindo está aumentando o canil para que seja captado mais animais. Com carinho, né? Porque os animais lá estavam sendo um pouco sacrificados. Hoje, daqui uns dias, eles vão ter um carinho mais especial com aquele canil. É a resposta que chegou para mim e eles já estão ampliando lá. Já passei, já bati foto, eles já estão trabalhando lá para que isso aconteça. O canil é administrado pela empresa Prestação de Serviço de Canil da cidade de Mariana e substituiu o Centro de Controle de Zoonoses que funcionava no bairro Ana Florência. E daqui a pouco, mais pronunciamentos na Palavra Livre. A Câmara Municipal de Ponte Nova está de portas abertas e convida a todos para suas reuniões plenárias, às segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas. Acompanhe os debates e as votações dos projetos e conheça a atuação dos vereadores. Informações 389-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas. Conheça o Legislativo. Nos municípios brasileiros, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal através de vereadores eleitos democraticamente, com as atribuições de legislar, ou seja, criar, elaborar e analisar as leis do município, fiscalizar as movimentações financeiras e administrativas da Prefeitura Municipal e realizar o controle externo e a vigilância dos negócios da Prefeitura, além de julgar, administrar e gerir a economia interna da Câmara Municipal. Dando continuidade à Palavra Livre da reunião plenária da Câmara de Ponte Nova do dia 4 de novembro, o vereador Anderson Azevedo questionou a precariedade do atendimento da CEMIG em alguns pontos do município. Já há quase 40 dias tem uma rua inteira no bairro Cidade Nova
sem nenhuma iluminação pública. Você passa lá agora, está tudo escuro. Isso foi uma questão que foi discutida aqui também em audiência pública, né? Ruas bem iluminadas. Então, uma rua inteira, que é a rua ali, a Orion, bloco B, né? Uma rua inteira sem iluminação. E por 2 vezes eu já fiz aqui uma indicação a essa casa sobre um poste na Coronel Emílio Martins, que está com a sua base descoberta, e os moradores próximo àquele poste, correndo o risco daquele poste cair e acontecer um acidente. Hoje eu fiz mais 2 indicações em relação à CEMIG. Uma luminária de um poste que está acesa lá há quase 4 meses, já foi feita uma ligação para a CEMIG e nada, nem resposta obtivemos em relação a isso, e outro poste que está com uma leve inclinação, e os moradores na rua Francisco Caríssimo, também no Novo Horizonte, os moradores estão aí com muito medo desse poste cair. Anderson ainda comentou a respeito do transporte público municipal, que, segundo ele, não acolhe plenamente todos os bairros, prejudicando os seus moradores. Ônibus lotado, fora do horário, às vezes mata o horário, não dão nenhuma satisfação para as pessoas que estão ali aguardando para fazer o uso do transporte. No bairro Cidade Nova, por exemplo, já fiz algumas indicações a essa casa, já fui pessoalmente, conversei com o proprietário, José Flávio, e ele falou assim, não, vamos mexer com isso não, vai bater caixote. Essa semana o bairro Cidade Nova, por exemplo, ficou sem ônibus 3 dias na semana, o feriado de aniversário da cidade, no dia 2, que foi o feriado, dia de finados, e no domingo, ou seja, os moradores dali não precisam do ônibus para poder sair para visitar os seus parentes em outros bairros, em outras localidades, até as pessoas que precisam sair de casa para poder fazer aí a visita aí do dia de finados aí ao cemitério. Então, ou seja, eu estou sentindo uma tremenda falta de respeito, de carinho e até mesmo de humanidade para com aquela comunidade. E eu faço aqui uma proposta à administração para que faça uma auditoria junto a São Jorge, porque eu acredito que do jeito que está não pode. Muitas vezes as pessoas nos param e falam assim, olha, o que a gente está percebendo é que a São Jorge está fazendo uma pressão para o aumento da tarifa, para o aumento da passagem, que foi negada há poucos dias atrás. Então, quer dizer, se não estiver satisfeito, pega a mala, dá licença, abra outra licitação. O que não pode é que a cidade de Ponte Nova, que os usuários do transporte público seja atendido com tanto descaso, com tanto desprezo. Os vereadores Léo e Pracatá concordaram que há muitas reclamações referentes ao transporte público do município. Eu acho que você está coberto de razão de solicitar essa auditoria, porque a comissão que analisou a questão da revisão tarifária não nos encaminhou nenhum documento, nenhuma avaliação, nenhuma conclusão sobre essa avaliação. Houve somente uma coletiva de imprensa onde o prefeito anunciou que não haveria aumento, mas não veio nenhum relatório, né, um trabalho conclusivo por escrito aqui para a Câmara. Solicitar que a Prefeitura também nos encaminhe para que nós podemos informar as pessoas o que está acontecendo. Tá? Eu também fui procurado por alguns usuários que eles reclamam o seguinte, que o ônibus, por exemplo, no último horário, no penúltimo horário, se tiver, por exemplo, lá em 5º de maio, ou então lá em São Santo Antônio, chega embaixo, tem passageiro que vai subir? Não. Mas pode ter o passageiro lá em cima para descer. Então, se não tem passageiro para subir, eu fui questionado com isso. Não sei se está acontecendo. Que também não está fazendo isso. Eles estão pegando informação aqui embaixo, ele termina a rota, não vai no ponto final, por exemplo. Joãozinho Carteiro destacou a limpeza no acesso ao cemitério dos escravos no distrito do Pontal. Agradecer à secretária de Meio Ambiente, Alessandra, e o Carlos Osório pela limpeza que foi feita na estrada da Rua do Cemitério dos Escravos no Pontal, para que pudesse ter a missa às 9 horas da manhã. Missa esta celebrada pelo Padre Nilson, que após socorrer o seu pai até o hospital e seguiu rumo ao Pontal para esse compromisso que tinha de celebrar a missa na comunidade, e quando retornou da missa recebeu a notícia que seu pai havia falecido. E agradecer também a frente de trabalho que fez o serviço lá, e no nome das funcionárias que trabalham, as do Pontal, a Marlene, a Doralice e a auxiliadora, que fizeram parte da equipe que fez a limpeza lá.
Os vereadores Joãozinho e Marília Rola também parabenizaram a administração municipal pela festa de aniversário da cidade. Eu gostaria de falar sobre o máximo postal que aconteceu na Praça de Palmeiras na terça-feira, antes do show da Elba Ramalho, e aproveitar a oportunidade também para agradecer ao presidente que, por se tratar de um evento direcionado a Correios, me deu a prioridade de participar. E tivemos a presença do diretor regional dos Correios, José Pedro Amengol Filho, e de vários funcionários dos Correios da região que vieram prestigiar o evento. E após o lançamento do selo e do cartão postal, esses que vão estar viajando Brasil e mundo afora com as imagens de Ponte Nova. Após o lançamento houve o show da Elba Ramalho, que por sinal foi um show lindíssimo. José Mauro e Anísio Filho também parabenizaram o município pelos 147 anos. Porém, Anísio chamou a atenção do mato e entulho no bairro Triângulo e de problemas com a iluminação pública na volta da lagoa em Ana Florência. Visitando o Triângulo, coisa e tal, passei por essa rua, a gente vê muito mato, muita coisa que precisa ser limpo. Eu gostaria que a Secretaria de Meio Ambiente tomasse providência, principalmente próximo ao número 738, que é muito mato, e mandasse alguém poder fazer essa limpeza lá. E também tem um muro de proteção próximo a esse número também. Observa que é muito baixo, pode correr risco, muita criança, eu observei criança passando ali e chegando perto daquele muro, pode cair ali. Se vê se tem jeito de fazer uma contenção melhor naquele local. Com referência à volta da lagoa, no bairro Ana Florência, eu estou sinalizando diretamente no setor de planejamento, que é o Paulo Roberto, porque lá existe metade de iluminação e não tem a outra metade. Ver se providencia um projeto, terminar aqueles posteamentos e colocando luminária. Por quê? Tem alguns postes, mas tem só uma luminária. Não tem luminária no local e a comunidade reclama porque é muito escuro. Então, a possibilidade desse projeto para terminar essa iluminação. E a comissão especial designada para a reformulação e aprimoramento do regimento interno da Câmara de Ponte Nova avança com seus trabalhos. Constituída pelas vereadoras Patrícia Castanheira, presidente, Marília Rola, relatora, e Valéria Alvarenga, membro, a comissão tem o prazo de 90 dias para apresentar um novo documento. Porém, a previsão é de que os trabalhos terminem em até 60 dias, tendo uma margem de mais 30 dias para a conclusão da reforma. As reuniões acontecem às segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 15 horas, na sala de comissões da Câmara. O regimento interno é elaborado e votado pela Câmara através de projeto de resolução promulgado pelo presidente da mesa diretora. Por meio dele, a Câmara disciplina o processo de posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. A instalação da legislatura, período de 4 anos que representa o mandato, o procedimento legislativo e os trabalhos dos vereadores, da mesa, presidência, bem como as comissões permanentes e especiais. O regimento é de aplicação restrita aos assuntos internos da Câmara e não comporta nenhuma norma ou obrigação imposta a qualquer cidadão do município, pois não é uma lei, e sim um regulamento. E a Câmara Municipal de Ponte Nova também utiliza diversos meios de comunicação para chegar até você, cidadão. A população pode, seja pela TV, rádio ou internet, acompanhar tudo o que acontece no Legislativo ponte-novense. Na Rádio Câmara, o cidadão tem acesso às segundas e quintas-feiras ao áudio das reuniões ao vivo, a partir das 19 horas. E no portal www.pontenova.mg.leg.br, a população acompanha as notícias referentes aos trabalhos e ações dos vereadores. Na página estão disponíveis todos os programas produzidos pela Câmara de Ponte Nova e que podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse também o facebook.com/Câmara Ponte Nova e o twitter.com/Câmara Ponte Nova. Esta proximidade tem o objetivo de, além de aprimorar o trabalho do Legislativo, contribuir com ideias que possam melhorar o funcionamento de toda a cidade. Este foi o TV Câmara. Voltaremos na próxima semana com mais informações do Legislativo de Ponte Nova. Até lá!